Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God. A young lady last night in an interview, she said, Uma jovem moça ontem à noite em uma entrevista, ela disse, but she said a minister's daughter had some kind of a little love affair, and mas ela disse, a filha de um ministro havia tido algum tipo de um pequeno namoro she'd lost her mind about e ela perdeu sua cabeça a respeito disso. she'd gone break E ela teve um desfalecimento. down. Very beautiful young woman, and about 23 years old. And Uma jovem muito bonita e com cerca de 23 anos de idade. when she was a little girl of about 12, she was in Chicago, E quando era mocinha, com cerca de 12 anos, ela estava em Chicago and sitting in the meeting, e assentada em uma reunião, or Elgin it was, and sitting in the meeting, ou foi em Elgin, e assentada na reunião. the Holy Spirit went out through the audience and called her who she was and said, "You got a murmuring heart." O Espírito Santo saiu por aquela audiência e a chamou quem ela era e disse, você tem um sopro no coração. The doctor says you can't live at 15 years old. O médico disse que você não pode viver até os 15 anos. But thus saith the Lord, you're healed, and she's never even felt a heart trouble since. Mas assim diz o Senhor, você está curado. Ela nunca, nem mesmo, nunca mais sentiu um problema de coração desde então. And last night she had a different type of a heart trouble. E ontem à noite ela teve um tipo diferente de problema cardíaco. It was a spiritual heart trouble. E foi um problema espiritual de coração. Her lover had run off and married some other woman, Seu amado fugiu e se casou com outra mulher. and yet she is still in love. E ela ainda continua apaixonada. And this boy telling that he was in love yet with her, and his father had caused. E este rapaz lhe disse que ele ainda estava apaixonado por ela. E seu pai havia motivado aquilo. I thought, oh, nonsense. He didn't have to marry the other girl. Eu disse, tolice. Ele não tinha que se casar com outra garota. He did it because he failed to have the right kind of love for you. Exactly. Ele fez isto porque ele falhou em ter o tipo correto de amor por você. É exatamente isso. But see, being all wound up into that, the girl sat there in such a stoop like. Mas veja, estando toda envolvida naquilo, a garota se assentou ali em uma, como que, tão deprimida, And she said, "Oh, I know Johnny loves me. I know." See, que ela disse, eu sei que o Johnny me ama, eu sei, vem. that's all she could see. She lived in that one little world by herself. Isto é tudo que ela podia ver. Ela vivia naquele pequeno mundo consigo mesma. She'd formed herself in there. Ela se moldou ali. And I took a hold of her hand. I said, "Listen to me." E eu tomei a sua mão, eu disse, ouça-me. And the Lord showed a vision, you see, that she knew I know nothing about. E o Senhor me mostrou uma visão, vê você? Que ela sabia que eu não sabia nada a respeito. That something had taken place some
transaction between them. Sobre algo que havia acontecido, algum procedimento entre eles. And when that was said, then that snapped her right quick. E quando aquilo foi dito, aquilo a atingiu rapidamente. I said, now, while you're out there, look to Calvary. Eu disse, agora quando você saiu dali, olhe para o Calvário. There, you're going out here and started trying to drink in a minister's daughter, a Pentecostal minister's daughter. Ali, você saiu por aqui e começou a tentar beber a filha de um ministro pentecostal, And doing the things that you're doing, trying to drown that sorrow. e tentando fazer as coisas que você está fazendo para sucumbir àquela tristeza. That man is somebody that don't care the snap of their finger for you. Aquele homem é alguém que não se importa nem de estalar seu dedo por você. I said, look yonder to Calvary, girl. That's the only way back. E eu disse, olhe para o Calvário, garota. Este é o único caminho de volta. We got to get ourselves focused to whether we live or die, sink or drown. It's Calvary, Christ. Temos que focalizar a nós mesmos, quer vivamos ou morramos, afundemos ou afoguemos, é o Calvário, Cristo. That's the thing that God wants us to come back to. Esta é a coisa para a qual Deus quer que voltemos. And man, in the focus of God's Word, Então, no foco da palavra de Deus, instead of bringing it together and making it say the one thing that God makes it say, we look at the natural side. e em vez de ajuntar isto e fazê-la dizer a única coisa que Deus a faz dizer, nós olhamos para o lado natural. Therefore, a man doing that, Portanto, se o homem fazendo aquilo, he gets himself into a place that he just takes off after the thing that's presented. ele se coloca em um lugar em que ele simplesmente vai após a coisa que é apresentada. Here's an opportunity that we, us little group, we can do this and we can. Aqui está uma oportunidade que nós, nosso pequeno grupo, podemos fazê-lo e podemos. We won't have nothing to do with the rest of them, Nós não temos nada a ver com o restante deles. and that. See, that's the first thing's presented. E aquilo, veja, esta é a primeira coisa que é apresentada. Instead of focus in to know that it's brotherly love that we should have for one another, Em vez de ajustar o foco para saber o que é o amor fraternal que devemos ter um pelo outro, and to understand one another, and to love one another, and to worship with one another, e compreender um ao outro, e amar um ao outro, e adorar um com o outro. they degrade a man because of his clothes he wears or the education he has. Eles desprezam um homem por causa das roupas que ele usa, ou a educação que ele possui, Or the color of his skin, or something like that, or his, ou a cor de sua pele, ou algo assim, ou seu. and that therefore it separates the people, E aquilo consequentemente separa o povo, and man takes off after that. e o homem vai após aquilo. It never gives the inward man a chance to operate. Isto nunca dá uma chance ao homem interior para operar. Now we are a triune being, soul, body, and spirit. Agora somos um ser trino: alma, corpo e espírito. Now, but when the natural mind, the two spiritual forces that works in you, is your mind and your spirit. See? Agora, mas quando a mente natural, as duas forças espirituais operam em você, em sua mente, e seu espírito, vem. Now, the natural mind that's highly polished will try to achieve something by his intelligence. See, Agora, a mente natural, que é altamente polida, tentará realizar algo através de sua inteligência. Vem. and when he does that, the very thing when he does that, he throws himself away from the spiritual man that's in him. E quando ele faz aquilo, a própria coisa, quando ele faz aquilo, ele se lança fora do homem espiritual que está nele. And there
What causes the trouble? Right there, see? E aí que está a causa do problema. Bem aí. Vem. He tries to make it out in himself. Ele tenta fazer isto por si mesmo. As I spoke here not long ago, I believe it's at the tabernacle. Como eu falei aqui há não muito tempo atrás, eu creio que foi no tabernáculo, That God is so great, he can become so simple. que Deus é tão grande que ele pode se tornar tão simples. Now see, when we get great, we can't be simple. Agora, veja, quando ficamos grandes, não podemos ficar simples. See, we know too much. Bem, nós sabemos muito. And we got to, it's just got to be this way, the way we say it, or it isn't at all, see? E nós temos que, isto tem que ser desta maneira, da maneira que dizemos, ou não é isso de modo algum. Vem, Well, that way we miss God. bem, desta forma perdemos a Deus. But if a great man, could just get greater and greater and keep on getting greater, what would he do? Mas se um homem pudesse apenas, um grande homem pudesse apenas ficar maior e maior e continuasse crescendo, o que ele faria? He'd just become right straight back again and so humble Ele apenas voltaria a ser tão humilde outra vez and so simple that people would walk over the top of him and not know it. e tão simples, até que o povo passaria por cima dele e não o conheceria. See, the great person that's in their midst. Vem, a grande pessoa que está no meio delas, Just the same thing as we do. exatamente a mesma coisa como fazemos. We measure an electron, we split an atom, Nós medimos um elétron, nós partimos um átomo, and we send a message to the moon and walk over common grass that we know nothing about. nós enviamos uma mensagem para a Lua e caminhamos sobre a grama comum sobre a qual nada sabemos. That's right. The little flower, no one can explain or can find the life that hides in that little seed down in the earth to bring forth the flower next year. Isto é correto. A florzinha, ninguém pode explicar ou pode encontrar a vida que se esconde naquela sementinha lá embaixo na terra para trazer uma flor no ano seguinte. A common blade of grass. Uma lâmina comum de grama. All the scientists in the world couldn't make one sprig of the grass. Todos os cientistas do mundo não poderiam fazer um broto da grama, Not one blade. See? nenhuma folha. Vem, You can't do it because it holds life. você não pode fazer isto porque ela contém vida. And therefore, see, E portanto, vem, nós it's been said, fools walk with hobnail shoes where angels fear to trod. foi dito, os tolos andam com calçados de cravos onde os anjos temeriam pisar. And that's really true. We walk over the simple things. Isto é realmente a verdade. Nós passamos por cima das coisas simples. We walk over God. Passamos por cima de Deus. We walk over a orchid looking for a daisy. Passamos sobre uma orquídea procurando por uma margarida. Now that's it. See, walking over the orchid. Agora é isto. Vem, pisamos por cima da orquídea. And if we just simplify ourselves, get down and E se apenas nos simplificássemos, descêssemos, no one could look at even that vine out there. What is it? God. ninguém podia olhar nem mesmo para aquela vinha ali fora. O que é isto? Deus. What is it? It's volcanic ash with a life in it. O que é ela? São as cinzas vulcânicas com a vida em si. Turn, look away. There's a mighty tree standing there. Cottonwood, I believe. Virem e olhem. Há uma imensa árvore ali fora. Álamo, eu creio. What is it? It's volcanic ash with a different kind of life in it. O que é ela? Ela é cinza vulcânica com um tipo diferente de vida em si. This kind of life made a tree. Esse tipo de vida formou a árvore. That kind of life made a vine. See? Aquele tipo de vida formou a videira. Vem,
And what are we? Volcanic ash with life in it. E o que somos? Cinzas vulcânicas com vida. What made us what we are? O que nos fez ser o que somos? We would just be no more than that. But God put eternal life in us, and then we become subjects of God. Não seríamos mais do que aquilo, mas Deus colocou a vida eterna em nós. E então nos tornamos seres de Deus. Then we're watching. Então nós estamos observando. Focus the word then to God. Focalize a palavra em Deus. But man never gives the inside man a chance to explain what is right. Mas o homem nunca dá ao homem interior uma chance para explicar o que é correto. Therefore, that's what causes the trouble. Portanto, aquilo é o que causa o problema. Watch, we find if he doesn't do it, then what happens? Observe, encontramos, se ele não faz isto, então o que acontece? We find that his temper, like Cain, got up, see, right quick. Encontramos que o seu temperamento, como Caim, sobe, vem imediatamente. He was jealous. Ele ficou com ciúmes. He didn't like God to offer his, to accept Cain's Abel's sacrifice instead of his. Ele não gostou que Deus aceitasse Caim, ou melhor, o sacrifício de Abel em vez do seu. He wanted to go to. Ele queria ir. He wanted his own sacrifice. He wanted his own way. See? Ele queria seu próprio sacrifício. Ele queria sua própria maneira. Vem. Instead of coming over to Abel and saying, "Oh, my brother, I am so happy that God has accepted." Ao invés de chegar a Abel e dizer: "Oh, meu irmão, estou tão feliz que Deus tem aceitado." Now we got a way that we know that Jehovah accepts this way because he's proved it by receiving your sacrifice. Agora nós temos uma forma através da qual conhecemos a maneira que Jeová aceita, porque ele provou isto recebendo o seu sacrifício. Wouldn't that have been the thing to be done? Não seria aquela a coisa a ser feita? But instead of that, he got jealous. Mas em vez daquilo ele ficou com ciúmes. Now don't you see that same thing today in man? See? Agora não vê você aquela mesma coisa hoje nos homens? Vem! It's just his way. See? Esta é apenas a sua maneira, vem? Now, instead of accepting the way that God vindicates to be truth. Agora, em vez de aceitar a forma que Deus vindica ser a verdade, the way that God himself moves up on the scene and says, "This is it." a maneira que Deus ele mesmo entra em cena e diz: "É isto." These signs shall follow them that believe. Esses sinais seguirão aqueles que creem. I'll be with you, even in you. A little while and the world won't see me anymore, yet you'll see me. Eu estarei convosco mesmo em vós. Um pouco mais e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. For I'll be with you, even in you. Pois estarei convosco até mesmo em vós. See, the world won't see me, but you will. See? Veja, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Vem! Cain won't see me, but you will, Abel. You see? Caim não me verá, mas você sim. Abel, vê você? Because it's the same thing. Porque é a mesma coisa. And instead of coming and saying, "Well, wonderful, we see God in the midst of the people working, let's do that." E em vez de chegar e dizer, bem maravilhoso, nós vemos Deus operando no meio do povo, vamos fazer isso. No, sir. Não, senhor. With greed, the same thing, and greed rather, and with jealousy. Com o credo, a mesma coisa, e ganância, ou melhor, e com inveja. The same thing that Cain has, he requires the blood of his brother. A mesma coisa que Caim tinha, ele requer o sangue do seu irmão. He tries to wipe him out of the way. Ele tenta varrê-lo do caminho. Get rid of them. They're nothing but a bunch of holy rollers. They're little, see? Se livrar dele. Eles não são nada a não ser um monte de santos roladores. Eles são pequenos. Vem. You know what I mean. Você sabe o que eu quero dizer. That's what starts the trouble. É isto que dá começo ao problema.
There's where trouble begins. É aí onde o problema começa. That's where the broken vows, there's where broken fellowship separates. É aí onde os votos são rompidos. É aí onde há a separação do companheirismo. That's the thing that breaks up homes. Esta é a coisa que separa os lares. That's the thing that starts the wheel moving towards divorces. Esta é a coisa que começa a mover a roda em direção ao divórcio. That's the very thing that breaks the fellowship. Esta é a própria coisa que rompe o companheirismo. That's the thing that broke the fellowship in Eden. Esta é a coisa que rompeu o companheirismo no Éden. Is because that Eve failed to keep the focus Foi porque Eva falhou em manter o foco of her looking on God's word and listen to the reasonings of the enemy. See? ao olhar na palavra de Deus e ouviu ao raciocínio do inimigo. Veja, vem. If she just stayed right with God said so, that settles it. God said so. Se ela apenas tivesse permanecido correta com isto. Deus disse assim e pronto. Deus disse assim. But she didn't want to do that. See? Mas ela não quis fazer aquilo. Vem. She changed the focus of her glass Ela mudou o ajuste de sua lente and began to see instead of being just one way, there become two ways. começou a ver, em vez de um só caminho, ali se abriram dois caminhos. See, she saw, well, now maybe this man could be right. Vem, ela viu. Bem, agora talvez esse homem possa estar certo. Maybe he is right. Talvez ele esteja certo. Now, we know God is right, and maybe he's right. This is just more light on what God said. Agora sabemos que Deus é correto e talvez ele esteja certo. Isso é apenas mais luz do que Deus disse. You see there's the same thing happens today, exactly right back to the same spot. Vê você aí? Esta é a mesma coisa que acontece hoje, exatamente de volta ao mesmo ponto. See, you see two ideas. Veja, vem, você vê duas ideias. There's only one. Há apenas uma. There's not no creed, it's a word. Não há nenhum credo. É a palavra. It's God's word, A palavra de Deus. God's purpose, God's plan. O propósito de Deus. O plano de Deus. All other plans are no good. Nenhum outro plano é bom. And Eve did this evil thing, Aquilo. E Eva fez esta coisa maligna. and that's the reason today that God in His Word never permits women to be ministers. E esta é a razão hoje pela qual Deus em sua palavra nunca permite que as mulheres sejam ministras. See, it's just not permitted in the Word. Vem, isso simplesmente não é permitido na palavra. This morning in our home, we were talking and sitting at the breakfast table early, Nesta manhã em nossa casa estávamos conversando e assentados à mesa para um café bem cedo. we wanted to start so we get here on time, get back to the other appointment. So I said, Queríamos começar para que chegássemos aqui a tempo e voltarmos para o outro compromisso. Então eu disse, was talking at the table and was talking about the word come up about angels. estávamos assentados à mesa e estávamos falando sobre a palavra surgiu a respeito de anjos. My little boy Joseph sitting there said something about angels, Meu garotinho José, sentado ali, disse alguma coisa sobre os anjos. and he said, "Now, Daddy," he said, "the angels." E ele disse, agora papai, ele disse, os anjos. I said, "God is a man," but said that the angels are women. E eu disse, Deus é um homem. Mas disse, os anjos são mulheres. I said, "There is no such a thing." See? Eu disse, não existe tal coisa. Vem. He said, "Well, they got." Ele disse, ora, eles têm... Sarah, my daughter, said, "But Daddy," said, they got skirts on." Said they're women. Sara, minha filha, disse, mas papai, disse, eles usam saias. Disse, eles são mulheres. I said, "That's some psychologist drawed that picture." Eu disse, foi algum psicólogo que desenhou aquele quadro. There never did see in the Bible an angel called she. Nunca vi na Bíblia um anjo chamado de ela. It was he. Always he.
not she. É sempre ele. Sempre ele. Ele. Não ela. There's no such a thing as an angel being a woman. There never was in the Bible, and there's not in the Church of the Living God. Não existe tal coisa como um anjo ser uma mulher. Nunca houve na Bíblia e não há na igreja do Deus vivo. There's no such a thing as a messenger woman. Não existe tal coisa como uma mulher mensageira. An angel is a messenger. Um anjo é um mensageiro. So God never permitted, because the Bible says Adam was first formed and then Eve. Então Deus nunca permitiu isto, porque a Bíblia diz: Adão foi primeiro formado e depois Eva. And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. See? E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Vem? Therefore she said, Paul said, I suffer not a woman to teach or have any authority. Portanto, ela disse, Paulo disse, não permito que a mulher ensine ou tenha alguma autoridade. But to be in silence is also saith the law. Mas que esteja em silêncio, como também diz a lei. Now, in that you see, now like our Pentecostal groups. Agora naquilo, você vê, agora como nossos grupos pentecostais, It's the grassroots of that. isto é a raiz da grama daquilo. See what they do? They get the focus. Well, now here's a woman can preach like a lightning. Vem, o que eles fazem? Eles apanham o foco. Bem, agora aqui está uma mulher que pode pregar como um relâmpago. Well, that's no doubt at all. Absolutely. Bem, não há dúvida de modo algum, absolutamente. I heard some women preachers could preach that man couldn't even stand in their shadow and doing it. Eu ouvi algumas mulheres pregadoras que podiam pregar que os homens não podiam nem mesmo se colocar de pé à sombra dela fazendo aquilo. But that doesn't have one thing to do with what's righteous. Mas aquilo não tem nada a ver com o que é justo. See? Doesn't have one. Vem, não tem. Paul said, if one speaks in tongues and there be no interpreter, then let him hold his peace. Paulo disse, se alguém fala em línguas e não há nenhum intérprete, então que fique calado. He said, I can't hold my peace. Ele disse, eu não posso ficar calado. But the Bible said you can. See? So that's it. See, Mas a Bíblia diz que você pode. Vem, então é isto, vem. it must be done in order, placed in order, Isto deve ser feito em ordem, colocado em ordem, put in its place, and there remain ever in its place. colocado em seu lugar e ali permanecer sempre em seu lugar. See, there you get out of focus. Veja aí, você sai de foco, That causes hard feelings, greed, and so forth. o que causa os duros sentimentos, mágoa e assim por diante. Instead of focusing ourselves back with the Word, Ao invés de focalizarmos de volta a palavra, we focus ourselves out and see, focalizamos em nós mesmos. E veja, well, let them do what they see. See what they, just the way, bem, deixe-os fazer o que eles veem, como é isto? Da maneira, então, all right. Now we find that it breaks up the fellowship of homes. correto. Agora descobrimos que isto rompe o companheirismo dos lares. It breaks up the fellowship of churches. Isto rompe o companheirismo das igrejas. It breaks up the fellowship of nations. Isto rompe o companheirismo das nações. That same thing. Essa mesma coisa. Nations wants to see their own way. As nações desejam ver seu próprio caminho. Germany wants to see their way alone. A Alemanha deseja ver seu caminho sozinha. Russia wants to see their way alone. A Rússia deseja ver seu caminho sozinha. America wants to see her way alone. See? A América deseja ver seu caminho sozinha. Vem, And then, see, that's it. It's the spirit of the nations. You find it. Wherever you go, you find a national spirit. então isto, veja, é isto. É o espírito das nações. Você encontra isto. Seja o que for que você vá, você encontra um espírito nacional. I went in and they have different ways. Eu fui e eles têm maneiras diferentes. It's so strange. É tão estranho. If I had the time, I'd just like to skip through some of the nations and show you. Se eu tivesse tempo, eu gostaria de passar por algumas nações e lhes mostrar.
When you go into Germany, you find a military spirit. Quando você vai à Alemanha, você encontra um espírito militar. Everything's military. Tudo é militar. You have to stand straight, walk straight, cut your corners and everything. It's military. Você tem que se colocar de pé corretamente, andar ereto, reduzir nas esquinas e tudo mais. É militar. You go into France, you find an immoral spirit. Você vai à França, você encontra um espírito imoral. Just women and wine and liquor and stuff like that, see. Só mulheres e vinho e licor e coisas assim, vem? Saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer. Great is He. Oh, think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer. Praise His